we're all familiar with the place already. Well, it's familiar in a way, but when you're there in the traffic, it can be pretty strange and nervous. On either side of you are streams of determined drivers. They know where they're going, but where are you going? We really ought to level with you. This guided tour isn't taking you to any of the tourist spots you might expect. Right now, you're entering Watts, because we believe that the discriminating visitor will want to see what the city of the future is doing to cure the evils of the past. O nome surge de uma pousada em que, segundo dizem, há duas versões. Os Saramagos poderia ser eventualmente os campos, e na realidade os nossos campos são cheios de Saramagos. E também há quem diga que eventualmente o senhor dono da pousada poderia ser o senhor Saramagos. Portanto, há essas duas versões, já tentei em vários lados tentar desmistificar essa situação. Nunca consegui saber exatamente se seria por uma razão ou outra, ou até, se calhar, pelas duas. Porque o senhor podia perfeitamente ser chamado de Saramagos, senhor Saramago ou Saramagos, e os nossos campos não há dúvidas nenhuma está cheio de Saramagos. Muito mais antigo, nós não temos exatamente a ideia de quando aquilo foi criado. É a nossa igreja matriz, mais conhecida por Capela de Santa Apolónia. Temos depois construído a nossa igreja paroquial, que esta igreja foi construída ali pelos anos 70, assim como a Avenida de São Martinho também foi construída para que a capela paroquial fosse construída. Mais recentemente temos a escola de ciclismo, que também nos enche de muita vaidade, porque temos conseguido nos últimos anos termos os melhores ciclistas em termos de formação, ou seja, em termos de iniciados, juvenis e júniores, temos conseguido, e cadetes, temos conseguido excelentes resultados a nível nacional. Tivemos já a vencedora da Volta a Portugal, tivemos já o campeão nacional, e isso faz com que nós tenhamos muito orgulho nessa associação. A antiga estrada, embora esteja um bocado no mau estado, por onde passávamos cavaleiros que vinham de Vila de Conde para Guimarães, ainda existe. E a nossa ideia é uma estrada mais cedo recuperada, porque faz parte da história. Entretanto, Pousada de Saramagos passou a ser uma freguesia de bastante agricultura e evoluiu para a indústria. Vipel nasceu em 1827, o Sr. José Dias de Oliveira, que era familiar dos Ferreiras, que já tinham têxteis em Ribadave. Em 1927 eles montaram 2 tiares movidos a água num moinho junto ao rio Pel e, graças à movimentação da água, conseguiam produzir bem mais do que o teatro tradicional à mão.
começar a evoluir, a fazer investimentos e foram progredindo cada vez mais. José Dias Oliveira teve a ideia de construir a fiação, mas nunca chegou a ver a funcionar. Ou seja, quando ele estava prestes a inaugurar a fiação, faleceu. A Riopel já teve quase 5.000 funcionários, neste momento tem cerca de 1.300. Quando parecia que os têxteis eram para acabar em Portugal, estão agora outra vez em força, que é o caso da Riopel, que tem vindo a crescer em termos de operações cada mês que passa e tem vindo a aumentar também em termos de faturação. Com a Estrada Nacional como espinha dorsal e o Riopel a correr nas veias, Pousada de Saramagos viveu e vive sob um domínio físico, económico e social da indústria têxtil. A Riopel, no sentido de reforçar a exploração de água do rio, tem vindo gradualmente desde a sua fundação a aumentar o seu domínio territorial. Com as suas sucessivas expansões de unidades fabris e desistências de prática de atividades não industriais nos terrenos adquiridos, a ocupação produtiva da Riopel sofre uma reestruturação e encontra-se, atualmente, reduzida a uma escala desproporcional com o seu potencial. As suas expansões, as crises económicas e as alterações na política de gestão da empresa deixam na freguesia um rastro de terrenos e equipamentos que consideramos como devolutos. Esta atitude não reflete, no nosso entender, a lógica produtiva e isenta de desperdício inerente à produção industrial. Consideramos então esta dualidade entre produção e devoluto como um ciclo deficiente e indefinido, um ciclo onde o espaço abandonado convive lado a lado com o espaço hiperpotenciado, um ciclo que carece de continuidade, um ciclo que necessita ser um ciclo. Esta estratégia procura potenciar terrenos, atividades e lógicas que já se encontram no território sem querer assumir um caráter impositivo na sua intervenção. Neste sentido, é importante separar estes dois conceitos. Partindo de uma análise de todas as lógicas inerentes aos locais selecionados, é depreendida previamente uma intervenção, não nossa, mas uma intervenção lógica, óbvia, de percepção imediata. A nossa estratégia pretende responder ao intervalo que faz esta transição e, desta maneira, procura centrar-se naquilo que é e será a intervenção. Com esta atitude, ambicionamos replicar a lógica produtiva industrial de maximização de lucros e minimização de desperdícios na escala do território e dos seus usos e ocupações e encontrar uma solução imediata para um problema com uma solução prevista. O Maninho era uma zona em que todo mundo dizia que aquilo era uma zona de baldio. O que é certo é que estava totalmente desaproveitado. Todos os pousadenses têm cerca de 7 metros de terreno lá em cima no Maninho, uma freguesia. Uma família como a minha, que somos 5, temos 35 metros, porque depois passa qualquer coisa dos 7 metros. Dá quase 40 metros de terreno que é da minha família. Ou seja, é um bocadinho que nós todos temos lá.
Então quisemos aproveitar aquele espaço que estava desaproveitado e pusemos lá um ilho colonial. Penso que talvez somos talvez a única freguesia, das 4 mil e tal freguesias do país, que temos uma produção de mel em que nos enche de orgulho, e é esse o nosso tesouro que nós normalmente oferecemos às pessoas que nos vêm visitar. Nós compramos cerca de 2 mil metros de terreno lá de Lima, que é a empresa imobiliária do Grupo Riopel, por 50 mil euros. E depois, como o mausoléu estava construído num terreno particular, nós vendemos então à família Zé Dias de Oliveira por 50 mil euros a área que neste momento tem no mausoléu. Ou seja, para a junta de freguesia conseguiu ficar com mais de 1000 metros de terreno. E a família Zé Dias de Oliveira também ficou toda satisfeita, porque o mausoléu passou a ser parte integrante do cemitério. Passou a estar legado, quando se estava em terrenos particular não estava legado. E a família Zé Dias de Oliveira também ficou beneficiada com isso, porque neste momento o mausoléu faz parte do cemitério, e nós passamos um alvará assim como eles têm um mausoléu dentro do cemitério. Essa foi uma das negociações que demorou algum tempo, mas que chegamos a um bom porto. A Câmara não colaborou absolutamente nada connosco, porque nós também não pedimos. Foi uma obra que conseguimos comprar terreno e fizemos toda a obra por própria mão, o que fez com que nós não tivéssemos grandes despesas. O bairro Dona Olinda foi inaugurado em 1963 por Américo Tomás, e a responsabilidade da Riopel era fazer com que houvesse habitação para os arcos Magos, para que tivesse trabalhadores. Uma mão de obra era urgente e as pessoas da freguesia não chegavam para os empregos que eles queriam. Então a Riopel começou com essa responsabilidade de começar a criar moradias em Vila Sarmento. Os terrenos ali junto aos prédios bem azuis, aquilo estava sempre um bocadinho muito família, ou seja, a Riopel inicialmente quando construiu aqueles 2 prédios era para continuar. A ideia era na altura construir 10 prédios desta dimensão, e o que fazeria com que Vila Sarmento tivesse muita mais população para as fábricas. A Riopel tem uma área considerável no pousado de Saramagos. Adquiriu uma parte que pertencia a Carides, que era uma parte que só tinha um muro a separar, e entretanto eles fizeram um portão de acesso. A Riopel nunca chegou a usar esse espaço, e esse espaço de hoje nunca chegou a ser aproveitado. Quem sabe no futuro a Riopel poderá ocupar esses espaços com outra prevalência. A ideia inicial foi sempre poder escolher o vizinho, para não ter um vizinho que não convidasse. A Quinta de Santiago é um terreno com 16 hectares adquirido pela Riopel na década de 60, com o objetivo de escavar 9 poços de extração de água. Aproveitando o sucesso repentino da empresa na segunda metade do século XIX e de forma a potenciar o terreno da Quinta, a família Dias de Oliveira decide apostar no cultivo vinheteiro e edifica no local 2 equipamentos de apoio à atividade. Tal como a produção do vinho, as adegas foram deixadas ao abandono. Com 16 hectares, sem qualquer tipo de exploração agrícola, a Quinta de Santiago tornou-se em tempos numa enorme parcela de voluta. Motivada pelas inúmeras queixas por parte da população,
a Riopel vê-se obrigada a proceder à manutenção frequente da propriedade. Desinteressada em suportar financeiramente os custos nisso envolvidos, a Riopel opta por aplicar uma estratégia de cedência do terreno a pequenos produtores agrícolas. Deste gesto astuto, surge na década de 90 uma intensiva plantação de kiwis, que, ao que nos contam os residentes nas imediações, seria para manutenção e proveito comunitário. Esta estrutura, que só teve um ciclo de produção, encontra-se hoje num estado pouco degradado, mas completamente desaproveitada. À margem desta superestrutura, a concessão do espaço foi entregue a um produtor de leite com uma vacaria de 150 cabeças de gado, onde atualmente resistem apenas 40. Os responsáveis ocupam toda a área da quinta, que não pertence nem à antiga adega, nem à plantação de kiwis extinta, com a cultura do azevém destinada à alimentação dos animais. Com um motor que possibilita toda a viabilidade da nossa estratégia, a Quinta de Santiago assumirá o papel de incubadora de todos os recursos necessários. Desenhando uma estratégia cuidadosa e faseada, propõe-se neste local uma potencialização intensiva do solo fértil e uma gestão precisa da multifuncionalidade de todos os recursos envolvidos. Numa primeira fase, a limpeza por ação bovina é organizada na área mais afastada, e metade da estrutura até então devoluta é enviada para a construção da primeira fase de acesso ao Maninho e para as hortas propostas no Veigas 3. A área envolvente a antiga adega, assim como a sua própria estrutura, são alvo de reabilitação com o intuito de iniciar uma incubadora de germinação de bolotas. Numa segunda fase, as vacas procederão à limpeza de uma área da estrutura devoluta, na qual mais de metade será reencaminhada para a continuação da construção do Maninho. Estando concluída a germinação de bolotas, proceder-se-á à plantação de carvalhos. Pela relação próxima que estabelecerão com os colmeais, esta será feita na área mais afastada dos percursos pré-existentes. É propositadamente reservada uma área de estrutura desocupada que permitirá possíveis expansões. Ainda nesta fase, a incubadora de germinação passará a preparar a plantação de kiwis e o equipamento que permanecia devoluto é reestruturado num modelo de viveiro de flores, que permanentemente responderá às necessidades da estratégia para o cemitério. Numa terceira fase, introduz-se a plantação dos kiwis. Com isto, a estratégia procura reativar uma produção extinta de um fruto que, além de ser de bastante durabilidade na fase de armazenamento, encontra neste território as condições favoráveis ao seu crescimento. Importa referir também que a área libertada pela remoção completa da estrutura dá um mote a uma ampliação da policultura de milho e azevém, reforçando assim a exploração intensiva de todo o solo fértil. As colmeias de abelhas que timidamente foram surgindo no Maninho são recolocadas na quinta na área destinada à plantação de carvalhos. Aproveitando a sua sombra nos períodos de maior calor, as caixas são colocadas aleatoriamente sobre as estruturas que foram mantidas entre as árvores. A vacaria pré-existente é ampliada e a quantidade de animais que consegue albergar regressa a números que já haviam sido uma realidade na Quinta de Santiago. As colmeias, no período de floração, são transportadas para a extremidade da plantação de kiwis, potenciando assim a polinização e, por consequência, o nível de produtividade da mesma. Partindo do princípio do ousado impositivo que seria propor algum programa que viesse substituir a fábrica,
quer pela incerteza da sua inutilidade futura no mesmo modelo, quer pela escala desmesurada do equipamento, optamos por intervir maioritariamente na sua fachada exterior e na comunicação que esta poderá estabelecer com o tráfego da Estrada Nacional. Neste sentido, a estratégia passa pela instalação de uma estrutura na mesma métrica de 3x3 oriunda da Quinta de Santiago e fazer com isso uma reinterpretação da venda de frutas e legumes, que é uma imagem de marca das margens de grande parte das estradas nacionais. Nesta estrutura serão instaladas lonas que garantam que a venda de kiwis, leite, mel e flores possam ser realizadas sob quaisquer condições climatéricas. A independência de cada lona, face às demais na estrutura, garante a maleabilidade da proposta, podendo responder tanto quanto possível ao estacionamento dos compradores, consoante o espaço necessário à exposição dos produtos disponíveis para venda. Propomos também que o interior da fábrica sirva de armazém de excedentes sem limites pré-definidos, numa ocupação que não quer alterar nenhuma lógica espacial existente. Assume-se aqui, então, que este espaço de depósito de excedentes aproveitar-se-á da lógica enclausurada do equipamento para um melhor armazenamento dos produtos, mas que só acontece até a fábrica ser incluída nos processos de criação de incubadoras de empresas que a própria Riopel já iniciou. Neste local, a estratégia absorve a vontade inicial por parte da Riopel da construção do Veigas 1, 2 e 3. Crente no mantimento desta lógica de terreno inculto que espera o seu propósito, os limites do que virá a ser erguido são enfatizados no desenho da proposta. Pretendemos responder às necessidades do terreno antes e após o edifício ser construído, absorvendo as atividades e lógicas que dele se aproveitam atualmente. Posto isto, foi replicada a métrica encontrada na Quinta de Santiago num desenho de chão que pretende ser de flexível utilização. Cozendo esta área permeável proposta com a extensão agrícola que a delimita, propomos transladar uma parte da estrutura da Quinta numa área destinada à prática agrícola comunitária, cujos lotes serão distribuídos pelos participantes na estratégia. Esta métrica, além do estacionamento permanente que oferece, permite organizar as festas populares religiosas que já se apropriam temporariamente do terreno, a realização de eventos esportivos de grande escala, no limite ainda assumir-se como estacionamento de veículos que garanta as necessidades de qualquer evento e assim resolver os problemas relacionados com o tema entre os moradores do Veigas e trabalhadores da Riopel. Neste dissecar de atividades e princípios inerentes a cada local em análise, deparamos-nos no cemitério com uma prática no mínimo inquietante. O culto praticado neste tipo de equipamentos, com o ritual de assear as campas e, mais concretamente, com a forma como lida com as flores, é claro para nós ser algo que se assemelha a um culto à morte. Procurando inverter esta lógica perversa, a nossa estratégia propõe uma alteração de comportamentos e processos semelhantes aos já praticados, mas que evocam o positivismo na homenagem que é feita, incentivando assim o culto à vida. Partindo do pressuposto do quão certo e óbvio é a ampliação do cemitério, concentramos-nos aqui na análise de como esse processo é feito e de que forma é que nesta nova lógica se deve lidar com o espaço que já está desenhado, mas que ainda espera pela sua infeliz ocupação. Neste sentido, procedemos ao desenho da expansão, mas ao invés do normal loteamento de gravilha que espera a pedra-mármore, propomos uma plantação intensiva de todo tipo de flores usadas normalmente nesta prática. No sentido de garantir uma ligação entre os campos, são desenhados os percursos do cemitério,
deixando a parte alta onde se encontram os edifícios devolutos como proposta de campos de flores permanentes. Deparada com a prática comum de compra de vários lotes juntos para toda a família, a estratégia deste cemitério-jardim é de reforçar esse gesto, mas permitindo-lhe uma maior amplitude. Na prática, assumimos que num estado limite, o cemitério terá a massificação que lhe é normal, mas a estratégia passa por aproveitar a durabilidade desse processo e permitir a criação de momentos familiares intimistas que pautam um imenso jardim de flores. E entre cada lote de campa permanecerá um vazio reservado à transladação de flores germinadas na Quinta de Santiago, incentivando assim a uma prática comunitária em todos os níveis da nossa estratégia. Às estruturas devolutas da parte alta, propomos que se as eleve à condição monumental e, num estado limite de ocupação desta expansão, sejam também elas invadidas por este culto à vida que por nós é proposto. No Maninho, local que pelas suas características topográficas perde a facilidade do seu acesso, deparamos-nos com a necessidade de uma estratégia que definitivamente faça a transição entre o baldio, que nunca foi, e o parque público, que nunca chegou a ser. Desde a apropriação ilegal privada à colocação de mesas que, ainda que pobremente, procuram assumir uma postura pública, encontramos aqui uma oportunidade de faseadamente definir o Maninho como um espaço lúdico excepcional que é na freguesia. Libertando a vivência deste local da presença incomodativa da produção de mel, propomos, numa primeira fase, garantir um acesso cómodo às mesas de merenda, mais próximas da estrada, ativando desde já o seu funcionamento e fazendo uso da estrutura de cultivo de voluta oriunda da Quinta de Santiago. Numa segunda fase, é iniciada a intenção de conectar o Maninho ao percurso das Eiras. Num gesto mais fluido e de percurso mais direto, é feita a transição desde a parte baixa até à última das mesas previamente colocadas. Ao invés de dotar o Maninho de mais mesas, a estratégia encara as existentes como suficientes, quando complementada com os momentos estáticos que a estrutura vai permitindo quando o degrau se assume como banco. Admitindo que a durabilidade deste faseamento já permite a transladação dos carvalhos desde a sua incubadora, procedemos aqui também a um processo que se quer infinito de enriquecimento da flora desde o sopé do Monte das Eiras.